Como viemos parar aqui? Porque viemos? Como que... Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo neste canal. E hoje nós estamos... Eu tô aqui me ajeitando, vocês me deixem. Hoje nós estamos em um lugar diferente. Estou aqui no escritório da minha casa, que na verdade não é bem um escritório, porque nós não temos escritório, a gente não tem quase nada. Mas aqui é o escritório, é um quarto que a gente faz de escritório. E qual que é o objetivo desse vídeo hoje? Então, é que fizemos 6 meses de Estados Unidos, isso mesmo, tem 6 meses que estamos aqui, nessa terrinha que nós amamos. E eu resolvi gravar esse vídeo porque algumas pessoas estão me pedindo... Mentira, gente. Mentira. Estão me pedindo pra contar... Mas muita gente, vocês param, vocês me deixam? Tá me pedindo pra contar como foram esses 6 meses aqui. Como viemos parar aqui, porque viemos. Como que... Lá no meu Instagram, quem não segue, aproveita e vai lá agora seguir. Aliás, vai lá, assiste o vídeo primeiro, depois vocês vão lá me seguir. Eu vou deixar aqui o arroba. Deixei lá no Instagram algumas perguntinhas e eu vou responder as que foram mais perguntadas. Na verdade, acho que eu vou responder todas porque não foram esse tanto, né, gente? Vocês vão lá me seguir pra eu poder ter um monte de mensagem pra não dar conta de responder ninguém. Bora começar, sem mais delongas. Primeira e a recorde de... Não é a recorde. É a segunda recorde de perguntas. É mais pra ter uma ordem lógica aqui. Primeira pergunta. Por que viemos? Então, por que viemos? Desde que eu comecei a namorar com meu marido, em 2012, nós já começamos a falar da ideia de mudar do Brasil. Eu sempre tive o sonho de morar aqui nos Estados Unidos. Por quê? Porque eu tinha um tio que morava aqui, minha tia é americana, e meu tio veio, eu era pequena, e eu achava aquilo maravilhoso. Nossa, gente, eu sonhava que eu estava nos Estados Unidos. Não sei por quê. Não sei por quê. Porque, tipo assim, eu não via quase nada dos Estados Unidos, não tinha internet, televisão. Não era só a Disney. Lógico que eu amava a Disney, era o meu sonho vir pra Disney. Mas não era só a Disney, era os Estados Unidos. Eu lembro que eu conto isso pra todo mundo. Eu lembro que eu sonhava, eu lembro de um sonho que eu tive uma vez e falava assim, eu vi o meio-fio da rua. Eu olhei ali porque eu tô vendo bem o meio-fio da rua. Engraçado ver isso, né? No meu sonho eu lembro de andar na rua e ver o meio-fio e falar, nossa, olha, o meio-fio é diferente. Dessa vez não é sonho, eu tô nos Estados Unidos mesmo. Eu acordava, não estava nos Estados Unidos, gente. Pois então, é isso, gente. Eu era dessa pessoa. Mas, então, eu tinha esse sonho, né, desde pequena, de morar aqui nos Estados Unidos, de vir para os Estados Unidos morar. Eu nunca tinha vindo. A primeira vez que eu vim, eu já namorava com esse marido, né, que foi em 2014. Foi a primeira vez que eu pisei nos Estados Unidos. Mas antes mesmo, quando a gente começou a namorar, ele já me falou que ele tinha vontade de sair do Brasil, de morar nos Estados Unidos, mas que pra ele seria, às vezes, mais fácil, ou talvez Canadá, talvez Austrália. E a gente começou a olhar essas questões. Ele é médico, o processo dele é muito mais complicado, né? Tá, mas aí... Desde essa época nós já começamos a mover nossos pauzinhos. A gente começou a fazer prova específica para IELTS, que é a prova que a gente tem que fazer de proficiência em inglês, né, para poder revalidar os nossos diplomas. E a gente já começou a pensar nisso e olhar e pesquisar e fazer tudo que tinha pra, né? Mas assim, aquele sonho. Aí casamos, ficou nessa, não sei o que, tivemos filho. Em 2017, quando a minha primeira filha tinha 7 meses, viemos pra cá, pros Estados Unidos, no intuito dele fazer um cursinho pra poder se preparar pra prova de revalidação dele aqui dos Estados Unidos. E chegou aqui, a gente ficou um mês aqui, veio minha mãe, minha sogra, minha cunhada, tava com um bebê pequeno, então assim, elas foram se divertir e a gente ficou ali naquela rotininha mesmo de morar, porque ele ia fazer esse curso. Durante o curso ele acabou desistindo, porque ele viu que ele não tava preparado nem pra fazer o curso, tipo assim, ele passou a carroça na frente dos bois. Só que isso foi muito bom pra gente, porque nesse curso ele conheceu um médico que mora aqui nos Estados Unidos, porém esse médico ele não revalidou o diploma dele, só que ele apresentou pro Juliano o visto EB2. Que até então, em 2017, esse visto, ele tinha acabado de sair essa modalidade de visto e não era um visto conhecido. Então, pouquíssimas pessoas sabiam realmente desse visto. E a gente pensava que pra gente vir era só investidor milionário, porque a gente não tinha esse conhecimento. A gente queria vir, mas até então a gente não tinha conhecimento de vistos. E a gente não tinha dinheiro. O investidor milionário naquela época era $500 mil. Se eu não me engano agora... Não, eu acho que ia mudar pra $900 mil, mas não mudou, não sei. Ou são $500 mil ainda, ou são $900 mil. Um dos dois, não sei, gente. Mas era impossível pra gente, né? Nessa época, a gente conheceu o visto EB2 e o Juliano começou a aprofundar mais. Ele virou expert no visto EB2. Contratamos uma empresa de advocacia. Depois, se vocês quiserem, vocês me falam que eu posso fazer um vídeo explicando melhor como foi o visto EB2. Eu vou dar uma pincelada aqui, porque essa foi uma pergunta. Essa foi a pergunta campeã, como foi que a gente veio, né? Então, respondendo, a gente veio com o visto EB2. A gente já chegou aqui com o Green Card. Mas então, explicando. Aí a gente deu entrada nesse visto EB2 com um advogado pelo meu esposo, porque o visto EB2, pra quem não sabe, é um visto que chama de habilidades especiais. Gente, eu não sei direito, meu marido sabe dessas coisas, tá? Então vocês me desculpem se eu falar alguma coisinha aí ou outra equivocada.
que são para profissionais qualificados. E nesse visto você tem que provar alguns critérios, tem uma lista lá de critérios, você tem que preencher alguns deles. E meu marido preenchia, acho que todos, mas a gente tem que comprovar, a gente não, né? Ele tem que comprovar. Tem que comprovar que ele é de interesse pro governo americano, então ele tem que ser um profissional qualificado, que o governo americano queira esse profissional aqui. Então tem que ter carta de recomendação, você tem que fazer um plano de, tipo assim, não um plano de negócio, mas por que você é bom pros Estados Unidos e uma série de coisas. Essa brincadeira levou em torno de 2 anos, porque meu marido enrolou pra mandar os documentos, a gente tava com um bebê pequeno, então assim, acabou enrolando. E nesse meio tempo, a gente tava construindo casa, por alguns motivos. Primeiro, porque meu marido já tinha comprado um lote, e era o sonho da vida dele construir nesse condomínio, e também a gente pensou como investimento, porque falou, pra gente poder ir, a gente tem que ter um dinheiro. E a gente não tinha um dinheiro, né? Então a gente falou, vamos construir, que depois a gente vende a casa e vai. E assim a gente fez. Quando o nosso Green Card saiu, 2020, não, o Green Card saiu em 2020, porque foi alguns dias antes da pandemia, a gente foi uma loucura. Então assim, voltando para explicar, a gente entra com o processo, manda todos os documentos, o consulado americano, ele analisa o processo e ele fala se você é qualificado ou não. Se você for qualificado, você tem que fazer série de exames médicos, tem que ir numa consulta médica, comprovar as vacinas que eles pedem e vai para uma entrevista no consulado, que é feita só no Rio de Janeiro. Fomos para essa entrevista, depois eu conto com mais detalhes, mas é engraçado que toda a entrevista é super tranquila, normalmente é em português, e a nossa, assim, foi totalmente atípica. A moça, acho que ela era novata, não sei, fez a entrevista inteira em inglês, fez uns questionamentos sem pé nem cabeça, assim, foi bem intenso, mas a gente tava com fé em Deus que ia dar certo, porque a gente nunca viu, assim, algum caso que tenha sido negado na entrevista, né? Como o nosso tinha sido aprovado tudo, e por ser médico, tá, assim, ele preenchia todos os requisitos, então a gente ficou despreocupado. Depois, passado o susto, saiu o nosso Green Card, e depois do Green Card a gente tinha até 1 ano pra entrar nos Estados Unidos pra efetivar o nosso Green Card. Então a gente tinha recebido o Green Card, recebido, assim, a aprovação do Green Card, mas a gente tinha que entrar nos Estados Unidos, eles dão um envelope, é muita coisa de filme, assim, sabe? Eles te dão um envelope lacrado, você não pode abrir esse envelope, você tem que entregar esse envelope pro aquele policialzinho que a gente fica na imigração, você tem que entregar esse envelope, ele te leva pra salinha, pra temida salinha, é pra essa salinha que ele te leva pra salinha, esse envelope tem que estar intacto, não pode estar amassado. Então você imagina, a gente indo pro aeroporto com um bebê, nessa época eu já tava com 2 meninas, né, que eu já tinha ganhado a Melissa, nessa época eu tinha as 2 já, porque quando a gente deu entrada só tinha a Alice, mas no meio tempo a Melissa nasceu, e imagina a gente com 2 bebês indo pra bendita da salinha, com esse envelope, aquele medo e aquela coisa, e não sei o que. E um detalhe muito grande, quando ia fazer, ai gente, então eu falei errado, então a nossa resposta saiu realmente em 2019, e a gente tinha até abril de 2020 pra entrar nos Estados Unidos pra finalizar o processo, né, pra falar, não, agora vocês têm o Green Card. E então a gente tinha programado essa viagem pra abril, pra metade de abril. Em março estourou a pandemia, né, março, abril estourou a pandemia, e começou o bafafá de que iria fechar as fronteiras. E a gente ligou pro advogado, e o advogado falou, olha, se você perder, se você não conseguir entrar, você vai ter que explicar, e eles podem aceitar ou não, então qual o risco de você perder? E assim, não é legal para um médico justificar que não tá indo por causa de Covid, né? E a gente falou, você quer saber? Bora. A gente comprou uma passagem absurda de cara, a gente comprou numa sexta-feira pra viajar num domingo à noite. E viemos com a cara e a coragem, com 2 bebês, aquela coisa que ninguém sabia nada. Chegamos aqui nos Estados Unidos, estava tudo fechado, não tinha nada. Assim, tinha só supermercado e farmácia. Então a gente ficou 1 semana dentro de casa. O pessoal aqui tava muito de boa, no sentido de sair na rua, essas coisas, só não tava aberto os comércios mesmo. Então a gente ia pra parque público, supermercado, a gente passeava no supermercado com as crianças e pronto, ficamos 1 semana, demos a entrada, né, que eu falei, e deu tudo certo, nosso visto foi aprovado e chegou em casa nosso visto. Então, o Green Card, né? Então, a primeira etapa nós já tínhamos concluídas, que seria o Green Card. Então, a gente já tinha essa permissão de morar aqui legalmente, que a gente não viria se não fosse dessa forma. Nós queríamos vir legalmente. Então, a primeira barreira a gente já tinha passado. Depois, foi a questão de mudar. Primeiro, a gente tinha que vender a nossa casa pra gente poder mudar. E começou aquela lenga-lenga pra vender casa durante a pandemia, aquela coisa, conseguimos vender a nossa casa. Aí foi um rolo, gente. Ai, deu um maior problema essa casa, o cara paga, não sei o que, um rolo. Só sei que são os planos de Deus. Hoje a gente entende que, né, são os planos de Deus. Resolvemos, era pra gente ter vindo em julho do ano passado, só que não deu certo, por causa do rolo dessa casa, acabou que não deu certo. São os planos de Deus, que a hora certa da gente vir era essa. Nesse meio tempo também, eu comecei a estudar pra revalidar o meu diploma, porque eu sou enfermeira, e nos nossos planos, é um pouco controverso, por quê? Porque eu nunca exerci a enfermagem assistencial. Eu sempre trabalhei na auditoria, eu tenho 12 anos de enfermagem, mas foram 12 anos de auditoria, então assim, eu nunca trabalhei na assistência e nunca gostei, eu nunca
tive dom pra assistência. Eu sempre gostei da auditoria e do administrativo. E eu já falava isso pro meu esposo, que eu não queria trabalhar na assistência aqui, porque aqui é difícil. Depois eu também posso gravar um vídeo falando só sobre a enfermagem aqui, se vocês quiserem, vocês me contam. Mesmo assim, eu vi que tinha área da auditoria aqui também. Eu comecei a revalidar o meu diploma pra poder exercer a minha área. Fiz provas, fiquei 11 meses estudando, fiz prova uma vez, não passei, fiz prova 2 vezes, na segunda vez passei. É uma prova que chama NCLEX, que é pra revalidar o diploma da enfermagem. Todo enfermeiro tem que fazer essa prova, até os enfermeiros que formam aqui nos Estados Unidos. É uma prova muito difícil, porque é a matéria da faculdade inteira, né? E já tinha 11 anos que eu tinha formado, então pra mim foi muito complicado, toda em inglês. Consegui e passei. Em janeiro desse ano, decidimos que viríamos, né? Em janeiro desse ano, viemos, né? Decidimos o ano passado, no final do ano passado, que viríamos mesmo, programamos tudo e viemos. Aí foi a questão de desfazer da casa inteira. Gente, agora você imagina o que é você desfazer de uma casa inteira. Nós resolvemos fazer o seguinte, desfazer literalmente. Não que a gente não pense em voltar, né? A gente não coloca essa possibilidade, a gente não fala nem que veio pra ficar e nem que nunca mais vai voltar, não existe essa possibilidade. Claro que a nossa vontade é realmente ficar, mas tudo pode acontecer, né? Então, assim, nós deixamos as coisas abertas lá, né? Tanto no meu trabalho, eu pedi licença, como no do Juliano, ele deixou uma forma que se não der certo, a gente volta, mas o nosso intuito era ficar. E como a gente, desde que a gente casou, a gente nunca teve casa mesmo, assim, a gente construiu nossa casa, mas quem já construiu casa sabe, né? A gente não tinha R$1 pra poder mobiliar a casa, então a casa não estava mobiliada. Então foi mais fácil da gente desfazer dos nossos móveis. Vendemos tudo, doamos o que tinha pra doar, vendemos, tia, cunhada, a gente saiu distribuindo tudo, pegamos só as nossas roupas, botamos tudo dentro de 6 malas e 4 malas de mão e viemos em janeiro desse ano. Com a cara e com a coragem, gente. Por quê? Porque apesar de termos o green card, a gente não tinha trabalho. A gente não veio com nada pronto, porque apesar que eu tinha a permissão de trabalho nós dois temos, né? A gente tinha a permissão de trabalho e eu poderia trabalhar na minha área, mas assim, eu não estava empregada, né? E tinha a questão de que eu não queria trabalhar na assistência. Então, assim, a gente veio com uma reserva de dinheiro, mas uma reserva de dinheiro relativamente pequena. Porque quando a gente vem, os primeiros meses, os gastos são muito grandes, principalmente com aluguel, porque você tem que deixar aí 3 aluguéis de garantia, porque você não tem crédito nenhum aqui, né? Então, viemos. No primeiro mês, ficamos na casa de um casal de amigos nossos, que foi, assim, uma bênção pra gente, porque a gente economizou muito na questão de que a gente teria que ficar em Airbnb, e também ela ficava com as meninas pra mim, e eu conseguia aí resolver os problemas na rua com o Juliano. A gente já tinha alugado casa, que uma amiga nossa, uma outra amiga nossa, que também é uma bênção na nossa vida aqui, ela conseguiu a casa pra gente, e alugou essa casa, mas a gente nem tinha visto a casa. Então, além disso, nós tínhamos que ver a casa, comprar coisas, a gente tinha zero de coisas, zero. Então, nesse um mês, ela me ajudou muito, a minha amiga, esse casal de amigos, na verdade, com coisas burocráticas, porque tem muitos anos que eles moram aqui, então a gente foi abrir conta em banco, a gente já tinha conta em banco, mas tinha dado um problema antes, porque a gente ficou voltando, né, só um pouquinho pra vocês entenderem, desde que saiu o nosso green card até a gente mudar, a gente veio 5 vezes, acho que foram 5 vezes mesmo, porque quando você tem um green card, você não pode ficar mais de 6 meses fora dos Estados Unidos, então de 6 em 6 meses a gente tinha que vir, e um dos motivos que a gente bateu o martelo, falou que a gente tinha que vir logo, era por isso, porque tava ficando muito caro, de 6 em 6 meses a gente tinha que vir pros Estados Unidos, então nesse um mês foi ótimo, a casa já estava alugada, mudamos. Nesse meio tempo, gente, aconteceu muita coisa. Meu marido resolveu jogar vôlei. O bonito tem 10 anos, 11 anos que nós estamos juntos. Ele nunca jogou vôlei, ele só jogava quando era adolescente. Ele resolveu jogar vôlei aqui. O que aconteceu? Estourou o joelho, gente. Estourou o joelho. Quando a gente mudou, ele tava com o joelho estourado, entendeu? Então, assim, pela graça de Deus, tinha esse casal, o outro casal de amigo nosso que ajudou a gente demais. O casal que a gente tava na casa deles também ajudou a gente demais nessa mudança, porque senão, no primeiro mês a gente bateu o carro, que a gente tava alugado, a sorte que a gente tinha alugado esse carro, então tinha seguro, tinha tudo, mas a gente bateu o carro aqui, então tudo que era pra acontecer, nesse tempo aconteceu, mas mudamos, graças a Deus, pra essa casa, e as coisas começaram a fluir. A Alice já tinha entrado na escola, porque como a gente já tinha um contrato de aluguel, a gente já colocou ela na escola, e é perto, a casa dos nossos amigos é perto daqui, então a gente leva ela pra escola. A Melissa também tinha ido pra escola, mas era uma escola particular, porque aqui as crianças só entram na escola com 5 anos, e a Melissa ainda tem 4 anos, que é respondendo a pergunta por que viemos, é isso, a gente veio pela segurança, nós viemos pela educação, nós viemos pela qualidade do ensino, pela poder de compra, porque nós não somos hipócritas, né, pelo poder de compra, pela qualidade de vida. Nós amamos morar em casa, por exemplo, lá no Brasil a gente tinha que morar em condomínio, morar longe, a gente não queria isso, a gente queria morar em casa aberta, né, então esses foram os motivos da gente realmente querer vir pra cá, um dos vários motivos, né? Então é um emaranhado de coisas que fazem com que a gente venha pra cá. É lógico que é muito ruim deixar a família, deixar amigos lá, por isso que eu falo que se eu pudesse ter os benefícios dos Estados Unidos no Brasil, eu nunca sairia do Brasil, ficaria no Brasil, porque eu amo o Brasil.
Gente, eu tô vendo aqui, esse vídeo vai ficar muito longo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir ele em duas partes. Então, eu vou parar por aqui e vou gravar a parte 2 e eu vou soltar a parte 2 amanhã. Então, vai ser um seguido do outro. Não vou ficar enrolando. É só realmente pra não ficar um vídeo muito longo, muito extenso e cansativo, tá? Então, hoje foi essa parte. Espero que vocês tenham gostado dessa questão. Se ficou alguma dúvida, escreve aí nos comentários pra mim. Escreve o que vocês acharam. Curiosidades, pode perguntar o que for, que no terceiro vídeo eu respondo pra vocês, porque eu já vou gravar o vídeo de amanhã, já vou gravar agora, tá? Mas aí depois eu gravo um vídeo com o que vocês quiserem e eu vou respondendo essas perguntas que vocês tiveram, tá? Então aproveita, assistam os outros vídeos do canal, pra vocês conhecerem mais a gente, melhorzinho assim, e um beijo e até a próxima.